Comentando a lição de sexta-feira, 29 de novembro de 2024. Resumo e aplicação espiritual. Vamos fechar o estudo da semana revendo os pontos mais importantes do estudo e que nos proporcionou um melhor aprendizado da vontade divina relacionado com o ministério de Jesus, sua divindade, sua missão e, sobretudo, o preparo daqueles que ficariam responsáveis pela divulgação da mensagem do Evangelho a toda criatura. Jesus teve muitos embates com os fariseus, os líderes religiosos, e sempre que era questionado sobre sua identidade, ele respondia que era o Filho de Deus, ou simplesmente respondia, "Eu sou". Essa referência ficou mais clara quando, em muitos momentos, Jesus afirmou, "Eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira", e assim por diante, mostrando sua importância no plano da salvação estabelecido pelo Pai Celestial. Apesar disso tudo, muitos o rejeitaram, apesar das poderosas evidências de que ele era realmente o Messias. Um garoto foi desprezado por uma escola porque possuía uma certa deficiência auditiva. Um dia, ele levou à sua mãe um bilhete da escola dizendo que, em função de sua deficiência, não era possível continuar recebendo educação naquele estabelecimento escolar. O bilhete aconselhava a mãe a ensiná-lo em casa. A mãe então assumiu a responsabilidade de ensinar o pequeno Tom, como era conhecido. Aquele garoto estudou, cresceu e desenvolveu projetos que o fizeram conhecido na história. É conhecido mundialmente como Thomas Edison, inventor da lâmpada, do gravador, do rádio à pilha e de muitos outros inventos que ajudaram muito a humanidade. Agora pense em Jesus, bondoso em tudo que fazia e mesmo assim foi rejeitado porque para as pessoas ele tinha um defeito. Não sabia ouvir as queixas dos fariseus e era perfeito demais para a sua época. No entanto, ele criou a salvação, que beneficiou toda a humanidade. Ele era a própria vida e veio ao mundo trazer vida plena, vida eterna. No entanto, foi rejeitado e considerado digno de morte. Suas palavras foram consideradas palavras de vida e significava que aqueles que aceitassem seus ensinos, suas palavras, teriam direito à vida eterna. A crença em Jesus seria o início do processo para nascer de novo e se tornar cristão. Como a fé é um dom de Deus, todos iriam precisar da ação divina no coração, produzindo esse dom. O problema é que o coração humano é de natureza pecaminosa e precisa do Espírito Santo convencendo-o a aceitar a direção divina. Nesse processo, existirá então duas ações: a ação divina para dar fé e a ação humana, aceitando abrir o coração, abrir a mente para aceitar Jesus. Certo homem foi batizado, e quando o pastor perguntou quem havia colaborado com sua conversão, ele disse: 2 pessoas, eu e Deus. Deus fez tudo quanto podia para me salvar, e eu fiz tudo quanto pude para resistir e impedir, até que Deus venceu e eu aqui estou. A rejeição de Jesus foi um fato ocorrido em seu ministério, morte e ressurreição por parte daqueles que estavam envolvidos pelo diabo ou movidos pelo inimigo. Os que aceitaram foram transformados, abençoados, feitos instrumentos de salvação de outros e colaboraram no plano de evangelização proposto por Jesus através da unção do Espírito Santo. Fazer a vontade divina, confiar em sua direção, fará toda a diferença no plano espiritual, pois isso nos garantirá a aprovação divina para a vida eterna. A outra opção que muitos irão escolher é rejeitar Jesus e cair em condenação automática e perda da vida eterna. Para evitarmos a condenação, Jesus nos orientou a deixarmos as dúvidas de lado e nos jogarmos nas mãos divinas sem medo. Que possamos exercitar nossa fé, usar a palavra de Deus para combatermos os enganos do inimigo de nossas almas e assim obtermos a vitória, como Jesus obteve em todas as tentações. E que Deus nos abençoe.